Olá pessoal, nós somos da Universidade de São Francisco, somos estudantes do 4º semestre de gastronomia e fomos convidadas para nos transportar para um menu de memórias de família. Então nós resolvemos fazer um menu italiano, visto que é um cardápio bem aceito e mais consumido pelas pessoas no domingo, na hora do almoço, né? Eu sou Elaine Albigiante. Eu sou a Juliana Barreto. E a gente vai começar a preparar o menu Memórias, que consiste de uma massa. Todo domingo a gente está acostumado a comer uma massa em casa, né? Pelo menos os descendentes de italianos somos assim. Então, só que nós vamos dar uma repaginada nessa massa, porque na minha infância a gente comia espaguete mesmo. Mas como somos estudantes de gastronomia, resolvemos fazer uma massa mais elaborada e mesmo assim fácil de fazer. É um sorrentino de limão siciliano e um molho sugo. O menu consiste de uma entrada, que é uma brusqueta de figo, presunto parma e um molho especial desenvolvido por nós duas. Um frango à la romana, que é um frango temperado na panela, bem aquele frango de domingo que a gente comia. Então aqui eu tenho o recheio. Nós vamos começar pelo recheio, porque ele precisa ser refrigerado, ele precisa não estar mole na hora de fazer. E como como vai limão na base, pode ser que ele fique muito mole. Então a gente refrigera para evitar isso, porque isso pode abrir a massa na hora de fazer, né? Então eu tenho aqui 800 gramas de ricota fresca, 100 ml do limão siciliano, 200 gramas de parmesão ralado na hora, tá bom? O parmesão de saquinho não fica muito bom, tá? E nós temos um zester, que a gente tirou as zestes de 2 limões sicilianos, que tudo isso vai na massa. E é muito simples, é só misturar todos os ingredientes. Mistura na mão mesmo. Então a gente hidrata a ricota com o limão para ela ficar mais maleável. As zestes de limão e o queijo, né? A gente vai começar a misturar com a colher, mas como o volume é grande, é mais fácil fazer na mão mesmo, que rende mais. Mistura bem para não ter sabor em um canto e não sabor no outro, né? Por isso que é melhor fazer à mão mesmo. A não ser que a sua ricota seja muito macia. Então daqui vai para a geladeira. Vou lavar minha mão. Tem que virar uma massa macia
para que a gente possa rechear no molde do sorrentino. O sorrentino é uma massa que foi feita por um argentino na Itália. Então é uma briga para saber se a massa é argentina ou se ela é italiana. Então eu costumo dizer assim, eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. Então para mim o sorrentino é italiano. E ok, tá prontinho. Agora a gente põe um filme e põe na geladeira para descansar, tá certo? A origem do macarrão é chinesa. Quem pensa que é italiano, não é. Tudo bem que os italianos aprimoraram bastante a massa, com molhos mais elaborados, misturando proteínas, misturando legumes diferentes, verduras da região, e tudo isso é um mérito italiano. Então, hoje o macarrão que a gente conhece é mais italiano do que nunca. E para fazer o macarrão, existe uma receita básica que é, a cada 200 gramas de farinha, um ovo. Então aqui eu vou usar 2 tipos de farinha, que é o macarrão que eu como na minha casa, que eu sempre comi na minha casa. 150 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de semolina, que é uma farinha de grano duro. O mais importante das farinhas é você comprar uma farinha de qualidade, certo? Seja semolina, seja trigo, seja a farinha que você for usar, é importante você conhecer a farinha que está comprando. Para fazer massas italianas, o ideal é que seja uma farinha italiana. Ela é bem pura, ela é bem branca e tem uma finalização bem legal. Essas farinhas são farinhas italianas. E para 500 gramas de farinhas, eu vou usar 3 ovos e 2 gemas. Aí é um segredinho de família, tá? Como eu falei, cada 200 gramas de farinha, isso é uma matemática mundial. Mas na minha casa, eu aprendi assim, 3 ovos, 2 gemas. E se você precisar de mais hidratação na farinha, na massa, você coloque gema e não água, tá certo? Isso aí é receita de família. Então, na verdade, é só misturar as farinhas. Misturar as farinhas. Fazer um buraco no meio e colocar os ovos. E ok, a gente começa dentro do bowl mesmo. Porque a massa de macarrão, você não precisa sovar muito, é só misturar os ingredientes, tá? Se você sovar muito, você vai ativar o glúten da farinha de trigo. E isso vai deixar a sua massa dura. Então, na hora de abrir e na hora de comer, né? Vai ficar uma massa pesada e não vai ser legal. A partir dessa primeira mistura, a gente pode levar para a bancada e com as mãos misturar. Se o seu ovo é grande, mais de 50 gramas, você provavelmente não vai precisar de mais hidratação. O ovo que eu usei aqui é um ovo pequeno.
deve ter no máximo 50 gramas. Então eu estou acreditando aqui que eu vá precisar de mais uma gema nessa massa aqui para chegar no ponto ideal aqui dela. Ela não pode ser dura, mas é uma massa de rechear, então também não pode ser muito mole, porque senão eu não consigo usar o molde. O sorrentino a gente optou fazer por molde, que é mais rápido. Você pode comprar o molde pela internet. Eu sinceramente não sei aonde, mas na internet você encontra, como você encontra tudo. Você conseguiu uma gema para mim? Pode colocar aqui para mim. Então a gente colocou mais uma gema para chegar nessa farinha aqui, tá vendo? E se você chegar e perceber que a hidratação ainda não tá legal, não tenha pruridos. Mais uma gema nela. Não, obrigada. Segundo a minha sogra, macarrão tem que ter ovo. A mão suja mesmo. Gastronomia é uma arte de doação e envolve sujar as mãos e doar amor. Então a massa ela já está tomando forma. Eu não posso sovar muito. Essa aqui é a arte do sovar, ó. O que a gente sova muito? Pão. Pão a gente quer ativar o glúten, a gente quer um pão furadinho, a gente quer um pão que cresce. Mas o macarrão, aqui eu paro, ó. Já vou mostrar já. Já tá ótimo. Essa é a massa. Ela vai descansar pelo menos 20 minutos na geladeira. Tá certo? Pega o filme pra mim. A gente passa um filme nessa massa antes de pôr na geladeira para que ela não crie uma película dura por cima. Essa película, se ela endurece, ela forma grumos na massa e na hora de passar na máquina, você não consegue. Aí fica aqueles pedacinhos de massa dura no meio do seu macarrão. Então a gente passa um filme. Peraí. Abre. E guarda na geladeira. Tá certo? Guarda pra mim. Enquanto isso, enquanto a massa descansa, a gente vai para o outro lado da bancada preparar o frango à la romana. Nós temos alguns preparos para serem apresentados. Um deles era a preparação da massa. Após isso, a gente vai apresentar a preparação do frango, uma brusqueta, o molho do macarrão, que nós vamos fazer por último, a massa aqui nessa bancada. Tá certo? Então vamos lá para outra bancada? Bom, gente, agora que a massa já tá feita e ela tá na geladeira, eu vou passar para vocês a receita do frango à la romana. Para o frango à la romana, a gente precisa de 1,7 kg de coxa e sobrecoxa, que já está temperada, tá bom? Com sal e pimenta, mas o tempero a gente corrige o resto na cocção. 2 pimentões vermelhos pequenos. 2 pimentões amarelo também pequenos. Se ele tiver grandão, pode pôr um de cada só. O tomate concassê vão ser 5, tá? O tomate concassê, ele é um tomate sem pele e sem semente. Manjericão a gosto. Esse é o manjericão italiano. A folha dele é maior, ele é mais saboroso e mais aromático. E a peperoncino, que é seca, por isso que a gente vai usar pouca quantidade, mas
É isso. Para fazer o tomate concassê, a gente vai fazer o X no tomate, tá? Faz o X no tomate. A gente coloca ele na água quente. A gente coloca ele na água que já está fervendo, né, no caso, por aproximadamente 1 minuto. Ele fica menos de 1 minuto, tá? Como é um só. Que é o suficiente só para ele soltar da pele. Aí a gente deixa ele aqui um pouquinho. E a gente coloca num bowl de água com gelo, para dar o choque térmico. Feito isso, a gente tira a pele do tomate. Ai, meu Deus. Achei que era... Cadê o bowl de lixo, amigo? E aí a gente vai partir esse tomate ao meio. Vai partir ele de novo. Tá vendo? Olha, assim. E aí a gente retira a semente e aquele pontinho da casca que fica aqui. E aí pique em 3, tá? São pedaços grandes de tomate. Dá um paninho pra mim, por favor. O pimentão, a gente precisa tirar essa casquinha, essa película que fica do lado de fora, porque é ela que, quando você come pimentão e você sente que você está conversando com o pimentão depois, é por conta dela. Isso aqui é basicamente celulose pura. Então a gente corta o pimentão, né? Retira o branquinho de dentro. E tira a casca com um descascador de legumes. Apoia na tábua para ficar mais fácil e puxa. Ó, dá pra ver que é uma membrana bem firme? Depois que a gente retira a casca do pimentão, a gente corta ele em tiras. E aí a gente vai começar a refogar o frango na panela. Perfeito. Azeite de oliva.
esperar esquentar o azeite um pouco. E aí a gente coloca o frango na panela. Ó, a pele a gente deixou só na coxa, tá? Oi? Sim. E esse prato é importante que ele ser regado com azeite, tá? O azeite a gente coloca no decorrer do prato várias vezes. E aí aqui o objetivo é a gente deixar ele dar uma refogada, liberar um pouco de gordura também, pra gente poder entrar depois com o vinho. E aí é isso, ele precisa curtir um pouco aqui e a gente vai temperando, vai colocando o restante dos ingredientes. A gente podia mostrar como que a gente pode fazer uma entradinha, né? Sim. Para fazer essa bruschetta, então, nós vamos usar um molhinho especial que vai ser usado para vocês agora na receita. Então, quando você for regar a sua bruschetta, você vem por baixo, pega o balsâmico e o mel, que são mais pesados que o óleo, e fica mais ou menos assim. Para fazer a bruschetta, então, vamos usar o pão italiano. Regar azeite no pão. Somente na parte que tiver com azeite. Gente, o frango já tá mudando de cor, ó. A gente vai deixar ele mais alguns minutos ainda, pra gente poder escorrer esse óleo na pimenta, no peperoncino. Não existe um critério, só colocar o presunto parma em cima do pão. Nós dispõe as fatias de presunto parma em cima das fatias de pão, aleatoriamente, sem muita forma, sem muito... Coloca os tomates com o figo
por cima desse nosso presunto palha. E para finalizar, eu gosto bastante de basílico, né? Corto grosseiramente. Põe em cima dos tomates e venho com meu molho para finalizar e já servir. Gente, agora a gente vai escorrer essa gordura, né, que tá no frango, e a gente vai colocar ela na tigela, no bowl, né, no caso aqui, no jamecazinho, que tiver a pimenta, tá bom? E aí a gente adiciona o vinho. Fogo de novo. E agora a gente adiciona o vinho, tá bom? Aqui tem 100 ml de vinho, certo? E a gente vai deixar esse vinho evaporar. Aí depois que o vinho evaporar, a gente entra com o tomate. Agora a gente adiciona o tomate, né, que é o tomate concassê. Aqui a gente tem 5, sem pele e sem semente. Vai colocar 2 dentes de alho amassado. Desculpa. Ó. O alho já tá descascado, é só bater com a faca. Aí agora a gente deixa isso dar uma cozinhada. Gente, agora a gente vai abrir aqui o frango e nós vamos adicionar o manjericão italiano, certo? Aqui, o manjericão ele é a gosto, você põe o quanto você gosta e a gente só rasga a folha, tá? Não pica com a faca. Dá uma mexida. E aí a gente acrescenta o pimentão também. Ó, pimentão amarelo, que tá cortado em tiras. Fogo médio alto, tá? Não precisa ser um fogo alto, não. E o pimentão vermelho também cortado em tiras.
colocar só 3, tá? Porque ela tá seca e ela é forte. Todo condimento seco, ele tem uma potência muito maior do que os frescos, tá? Então, tomar cuidado. Vou usar um tomilho, tá? Tá bom. Então, cuidado com o tomilho seco, que ele é bem mais forte. Assim a pimenta, assim o alecrim, assim outros... Tá bonito, Juliana. Então, enquanto a Juliana termina aqui as brusquetas e fica de olho no frango, nós vamos lá do outro lado que eu vou preparar a massa, tá certo? Vamos lá? Obrigada, Ju. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, é aquela massa que a gente fez aqui com as 2 farinhas e os nossos ovos. Quanto mais caipira for o ovo, mais a massa fica nesse tom amarelado e fica com uma cor mais vibrante e mais apetitosa, né? Para abrir essa massa, a gente vai usar um sistema de molde. Essa é a massa, molde da massa sorrentino. Só dá para fazer o sorrentino nela, óbvio. Então vocês procurem na internet esse molde da massa sorrentino. Vamos usar um rolo pequeno, porque quanto menor a área, maior a força. Então a gente vai ter que cortar esta massa neste sentido. Então eu preciso de uma força grande, então a gente usa um rolo pequeno, tá bom? Temos aqui um cortador de massa e a farinha grano duro. Por que que eu abro massa com farinha grano duro? Porque a farinha de trigo, ela vai agregar mais na massa. E essa semolina, ela não agrega na massa. O que que eu quero dizer com isso? Que se eu usasse farinha de trigo aqui, pode ser que a minha massa fique mais dura, tá certo? Então, vamos lá. Mantendo a massa sempre no filme. Então, a gente tira um pedaço que vai trabalhar, tá? E mantém o resto no filme. Eu costumo dividir a massa em 3 ou 4 pedaços nessa quantidade. E vocês já vão entender por quê, tá? Então, eu deixo a massa no filme e vou trabalhar com essa massa que está na minha mão. Ela tá macia, que é uma massa de rechear, então ela precisa ser mais macia. Antes de mais nada, eu vou dar um presente para vocês que estão assistindo. Vocês vão pegar um pedacinho de massa, vão fazer uma bolinha. Vamos fazer uma bolinha dessa massa. E vamos colocar ela num filme. Nós vamos fazer um molde para o molde, tá? Ó, feito um pirulito. E vocês já vão entender por que disso já, certo? Ok, então vamos lá. Essa máquina aqui, por coincidência, ela é a Marcato, uma marca italiana. Na nossa opinião, a melhor marca de máquinas caseiras para abrir macarrão, tá? Ela não é difícil de trabalhar,
mas ela exige um pouco de coordenação, porque normalmente você vai estar sozinho para abrir a massa. Então, você precisa, como você não sovou muito, ela vai de 0 a 9. Então, cada espaço de 0 a 9, a máquina aperta a massa um pouco mais e isso vai esticando a massa. Nós queremos uma massa retangular. Então, a gente tem que aproveitar o espaço da máquina de macarrão e abrir a massa de uma forma que ela fique do tamanho que a gente precisa. Então, eu preciso de um tamanho um pouco maior que isso e um pouco maior que isso. Um pouco maior que isso e um pouco maior que isso, certo? Deve ter mais ou menos uns 20 centímetros ou 25 centímetros essa plaquinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu não sovei muito a massa, certo? Então, eu parto do 0. Nós não sovamos muito, porque ela vai passar muitas vezes nessa máquina aqui. Então, se a gente sovasse muito, ela ia ficar cada vez mais dura, mais sovada, porque ela ainda iria passar aqui, né? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer, a modelar a nossa máquina, a nossa massa. Vocês vão percebendo que ela vai tomando uma forma mais retangular e cada vez mais larga neste sentido, tá certo? A máquina acho que tá soltando algumas coisinhas aqui. Então vamos lá, número 1. Vai apertar um pouquinho a minha massa. Eu passo nela um pouco de farinha para que ela não grude na máquina. E vou partir para o número 2. E ela vai esticando cada vez mais. A sua habilidade está aqui, ó, tá? Número 3. E ela vai abrindo cada vez mais. Número 4. Número 5. Número 6. E para mim, essa espessura na minha casa, essa espessura já estaria excelente. E vocês percebem que ela cobre todo o espaço da minha plaquinha. Ju, pega para mim o recheio e uma colher de sopa. Por favor. A partir daqui, nós temos o recheio que ficou na geladeira. Lembram dele? Nós vamos rechear essa massa. Obrigada, Ju. Se você não enfarinhar essa placa, você não consegue tirar a massa. Então, a gente joga farinha no fundo, um pouco de farinha, e vem
com a massa, ela não pode... Ela lembra que ela tem que ser um pouquinho maior para cá, um pouquinho maior para lá. Você pode abrir a massa dessa forma, não muito, mas ela tem... E ver se o contrário vai fechar. Então, a gente consegue fechar, certo? Lembra da nossa bonequinha? A gente vai afundar a bonequinha segurando a massa. Esse macete ninguém me deu, viu? Eu tive que descobrir. E gastronomia é isso. É por acerto e erro. Você tem que encher a massa de uma forma que fique plana, a massa que venha por cima. Se ficar aprofundado, a massa vai abrir, tá? Na hora de cozinhar. Tá bonito seu frango lá, Juliana? Quanto tempo ele já tá lá? Uns 25 minutos? Vai ficar uns 35, né? A gente recheia todos os espaços e tenta otimizar a massa da melhor forma, porque você não pode perder massa, né? Você não vai perder massa, vai jogar fora. Então, se o seu último pedaço de massa que você abriu ficou pequeno, recheia só 2, entendeu? Você não precisa rechear todos os buraquinhos. Você pode rechear só 2. Sobrou massa? Continua recheando. Essa ricota aqui que a gente comprou, ela é um pouco seca, tá? Deem preferência a ricotas mais molhadinhas, mais... não nadando na água, mas mais molhadinha, que o recheio fique mais pastoso, sabe? No entanto, não pode ter líquido. Então tem que ser pastosa e não líquida, certo? Eu vou dar um outro macete para vocês, outro pulo do gato. Para fechar a massa, vocês estão percebendo que ela tem uma borda, certo? Então a gente vai com a ponta do dedo, a gente vai molhar, aqui tem água, tá? Vai molhar essa borda de água. Não muito, tá? Senão a massa abre também. Ok. Agora sim, a gente recobre a massa de baixo com a massa de cima e tira todo o ar possível entre o recheio e a massa de cima. Tá vendo? E ok, vamos finalizar aqui com o rolo. Não sei se dá pra ver, mas eu vou mostrar. Quando você passa o rolo na superfície, você é como um cortador. Cuidado com esse meio.
que ele te engana. A massa é mais densa aqui, então acaba te enganando. Então fez como um cortador, né? E aí é só você vir e tirar. Isso aqui, a gente vem pra cá, ó, e guarda aqui. Aí nós vamos fazer todo esse processo de novo com outra massa para chegar aqui, tá certo? Então a gente enfarinha um pouco a bancada e bom que dê errado, para que vocês possam vivenciar o que pode dar errado. Percebam aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Qual câmera é essa daí? Olha, esse sorrentino a gente não pode usar, porque ele vai abrir cada vez mais. O que a gente faz? A massa também não dá mais para usar, mas a gente pode usar o recheio e descartar essa massa aqui. Tá certo? Pode não sair? Pode. É só com jeito e com cuidado. E tá aí o nosso sorrentino pronto para ir para a cocção em água que a gente chama água de mar. Água quente, abundante e salgada. Ah, mas o meu macarrão eu cozinho com óleo. Então, a gente não costuma colocar óleo na água que nós vamos cozinhar o macarrão. O macarrão não precisa desse óleo na água. Aliás, em alguns molhos ele vai atrapalhar, deixando a massa muito lisa, e aí o molho não vai ter, a massa não vai conseguir absorver o molho. E isso vai tirar um pouco do gosto do seu preparo. O que a gente coloca na água é sal, bastante sal, para deixar a água com gosto de mar, porque não foi colocado sal nem no recheio e nem na massa. Então aqui nós temos um preparo totalmente sem sal. Se você cozinhar numa água sem sal, vai ficar sem sal e aí você perde o seu preparo, apesar de ter sal no molho, mas é como a carne, né? A massa precisa cozinhar no sal, tá certo? Então agora nós vamos lá para Juliana para ver como é que tá o frango que ela tá preparando e preparar a nossa água de cocção dessa massa e o molho que nós vamos servir essa massa, tá bom? Vamos lá? Gente, o frango já tá pronto, ele ficou 40 minutos cozinhando, tá? Olha aqui que bonito que ele fica. Ele tem caldo, esse caldo aqui é importante manter, isso dá sabor. A carne ela não pode se despedaçar inteira e o pimentão ele tem que estar cozidinho, ó, tá vendo? O pimentão tá molinho. Agora a gente desliga o fogo e já retira o frango daqui. E eu vou pegar esse gancho mostrando o nosso sorrentino e a água já está quente, fervendo, salgada no ponto para receber o sorrentino. Quanto tempo eu cozinho essa massa? 6 minutos, somente 6 minutos. Ela fica al dente. Eu não fiz uma massa muito fina porque eu gosto de massa, a minha família gosta de massa, mais do que de recheio. Então eu faço uma massa um pouco mais grossa e cozinho por 6 minutos. Agora, eu vou explicar para vocês, seria uma certa arrogância. Existem muitas maneiras de fazer molho de tomate. Cada região da Itália tem seu molho de família, né? Esse é um molho que eu faço na minha casa, buscando aqui
voltar na origem do projeto, que é a comida de família, a comfort food, ou a... como é que eles falam, Ju? Comfort food. Isso, uma comida que te traz uma boa lembrança de família, de lugar, da sua história pessoal, enfim. Então, assim, o nosso molho que foi feito aqui foi feito como eu faço na minha casa. Somente nessa panela eu piquei 1,5 kg de tomate. Então aqui só tem tomate, não tem água, não tem tempero, não tem nada. Nós vamos bater esse molho no liquidificador. Depois vamos peneirar e vamos reduzir. Hoje, em função da gravação, eu vou reduzir já temperado, tá? Molho de tomate pode bater com tempero? Não, tá? Principalmente a cebola. A cebola, ela deixa o tomate sem cor. Então, se você bater, cozinhar o tempero e bater, você vai ter um molho de tomate esbranquiçado. E a gente não está numa época muito boa de tomate. Vocês podem ver que o molho, ele não está muito vermelho como fica na minha casa com os tomates que eu compro no Ceasa. Ele está um molho mais pálido. Então, se eu puser cebola, eu vou piorar isso daqui, tá? Então, nós vamos bater. Ju, você consegue um bowl para mim? Por favor. Um bowl largo, tá? Um bowl largo. Por causa da peneira. Como eu tenho aqui um liquidificador acho que de 2 litros, acho que vai dar... não vai dar. Nós vamos bater por partes, tá? Posso bater? Opa! Como nós cozinhamos esse tomate? Nós cozinhamos ele com pele e com semente. Se eu não peneirar esse molho, vai ficar com aqueles resíduos. Tem gente que não se importa. Como é que tira isso aqui, Ju, você sabe? É só puxar. Tem gente que não se importa. Eu não gosto, tá? Eu gosto de um molho liso que a gente consiga sentir mais o sabor do tomate e não ter aquele aspecto de resíduo, tá? Olha a quantidade de resíduo que fica, ó. É muito desagradável. Ó, tá vendo? E fica um molho liso, tá? Tem um lixinho aí, Ju? Já dá aquele bowl ali pra mim? Obrigada. Isso aqui a gente descarta. Eu acho que eu ainda vou usar, Ju. Tem um restinho aqui. Você não quer vir bater aqui pra mim, por favor? Aqui. A gente quis mostrar o processo todo do molho
porque como existem muitas maneiras de fazer, é legal a gente ver mais uma, né? Mais uma maneira de fazer. Ok. Só mais um pouquinho. Prontinho. Eu fiz no lugar errado aqui, peraí. Prontinho. Então agora a forma também da minha casa de fazer esse molho é assim, tem um mito que diz assim: para você fazer molho de tomate, você tem que pôr açúcar, que mais, Ju, que querem colocar no molho? Bicarbonato, para tirar a acidez do molho. É assim, molho ácido é um molho que não foi bem reduzido, tá? O que é a redução? A redução é transformar esse tomate que está mais líquido, que tem bastante água ainda do próprio tomate, um molho consistente, firme e gostoso, tá? Isso é reduzir. Então a gente começa aqui com azeite, bastante azeite. E como faço na minha casa e na maioria dos italianos, os italianos não usam o alho amassado. Ele usa o alho amassado ou picado. Ele usa o alho mais inteiro assim. Esse aqui eu cortei em 4, tá? E eu jogo primeiro o quê? Primeiro o alho ou primeiro a cebola? Agora nós vamos mostrar o que a Universidade de São Francisco faz por nós. Nosso coordenador, o professor Alexandre, ele sempre diz nas aulas dele: vamos compotar o alho e a cebola. Então é isso, ó. Nós vamos compotar o alho e a cebola devagar, né? Primeiro o alho, para que tudo solte o seu sabor no azeite que foi colocado aqui, tá? Cozinha que não exige pressa, que não exige preparos apressados ou preparos mais práticos do dia a dia e tal, ela tem que ser feita com calma mesmo. E molho de macarrão é uma coisa que exige calma e disciplina. Então nós vamos compotar o alho e a cebola. Consegue pegar uma tampa para mim, Ju? Ou não dá? Para essa panela aqui. Seca ela, se ela tá muito molhada. Então primeiro o alho, porque ele vai soltar os aromas dele, vai soltar os óleos dele. E depois a cebola, que vai soltar água. Cebola, ela solta água. Então ela vai meio que deglaçar tudo isso junto e vai soltar cada vez mais sabor, mais tempero e vai ser muito bom pro final do preparo, tá? Então o alho, tem gente que fala assim: quando o alho flutua no óleo, pode colocar a cebola. Eu sigo assim, uma orientação: alho frito, não pode queimar. O alho, ele solta um sabor amargo se ele tiver muito frito. Eu coloco a cebola.
E nós vamos no fogo baixo, deixando essa cebola caramelizar nesse azeite, junto com esse alho que agora não vai mais queimar, porque a cebola soltando água, o alho tende a cozinhar e a soltar mais sabor no tempero. E o que a gente costuma fazer na gastronomia nada mais é do que uma construção de sabores. Então eu entrei com azeite, aqueci o azeite, não deixei ele queimar, entrei com o alho, fiz no tempo dele, no tempo certo, entrei com a cebola e agora eu vou construir mais um degrau nesses sabores, que é o sal. O sal não é para salgar, é um sal só para elevar o sabor desse preparo. E como ele está no fogo baixo, eu tampo. E aí, como o nosso querido professor Alexandre fala, vamos compotar esses temperos. Logo após estarem prontos, nós vamos jogar o molho, continuar no fogo baixo, porque lembrando, molho ácido é molho que não cozinhou no tempo certo, tá certo? Então, o molho de tomate ele tem que ser cozido no fogo baixo, tá bom? Vamos ver a nossa cebola. Eu queria que desse para mostrar, mas vamos ver, ó. Ela vai tomando uma cor diferente do que simplesmente ficar translúcida. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu refogaria um pouco mais, mas eu vou fechar só mais essa vez para a gente poder dar andamento nos processos aqui do nosso estudo, né? Da nossa apresentação. Vamos lá. Antes de colocar o molho, a gente tira o alho. Não tem nada mais desagradável do que você comer uma comida com um pedaço enorme de alho. Então, a não ser que seja o preparo, que o alho enorme faça parte desse preparo, né? E que as pessoas gostem disso. A minha família tem intolerância a alho, então eu sou obrigada a retirar, mas os italianos também tiram, tá? E vamos reduzir esse molho com a panela aberta. Vamos corrigir o sal e o manjericão. Ok, molho finalizando, um pouco mais de azeite, sal que salgue, tem uma colher aí, Ju? Você tá com uma máscara só, Ju? Você tá com uma máscara só? Quer provar o molho, por favor?
Sem sal. É exatamente isso que a gente quer. Não tá ácido. Ele já não está ácido. Por quê? Porque foi feito com tomate italiano, foi feito com tomate, não foi feito com tomate pelate, que já vem com conservantes, acidulantes e todos os antes que tem direito da indústria. Então, é um molho que tende a ser mais suave mesmo, tá? E dependendo do jeito que você finalizar esse tomate, ele vai virar um purê mesmo, né? Doce, porque o tomate, além de tudo, o tomate é uma fruta, né? Então é doce. Eu vou colocar aqui um pouco de manjericão já. Melhor, vou esperar um pouquinho ele reduzir, senão o manjericão escurece muito, tá bom? Então, a hora que eu finalizar, eu jogo o manjericão e deixo mais um tempinho, ok? E agora nós vamos aguardar o molho reduzir. Agora, eu vou mostrar para vocês como que o molho fica depois de reduzido, tá? Então, fica com esse aspecto de purê, tá vendo? De passata. Sabe aquela passata que a gente compra no mercado? É aquela lá, tá certo? Sem pedaços, só alguns pedaços de cebola e alguns temperos, né? Eu vou finalizar aqui o meu molho com manjericão. Eu vou ligar o fogo mais um pouquinho, vou pedir ajuda da Ju para isso. Ju, liga um fogo bem baixo aqui no nosso manjericão, só para dar um... Peraí. Bem baixo, que senão ele começa a estourar, tá? Passa para cá. E aqui, chegou o momento... Esses são os nossos sorrentinhos. Uma massa linda, elegante, muito saborosa. Ela é recheada com ricota, limão siciliano em suco, limão siciliano em zestes e queijo parmesão ralado. É uma massa que 3 ou 4 sorrentinos desse dá para uma pessoa. Se servir bem com outros acompanhamentos, como nós vamos fazer aqui. E é essa massa maravilhosa da minha família, tá bom? 6 minutos na água, fervente, com bastante sal. Água de mar, lembrando. Ok. Eu vou colocar umas 3 pecinhas, porque se abrir a gente tem que... Ok, molho finalizando, quentinho. Eu já provei tudo que eu fiz, tá? A gente não tira a máscara durante o preparo, mas em algum momento eu levei o preparo para longe da gravação da minha colega e provei, tá certo? Você me avisa quando der? Obrigada, viu? Então, o molho tá finalizado. O sorrentino tá na água, fervente, muita água. O segredo do macarrão é ser cozido em bastante água. Se não, se for pouca água, aí sim ele gruda, tá? E não precisa pôr óleo, como a gente já conversou. Cozinhando. A gente vai empratar de uma forma bem elegante, de uma porção individual, porque tem outros acompanhamentos nesse momento, nesse menu, e a pessoa, se ela quiser, ela repete, né? Então, aqui, a gente
queijinho, por favor. Obrigada. Ele não abre, tá? Ele não abre, ele cozinha sem abrir, ele cozinha, ele derrete o queijo, os queijos, né? Que são 2 queijos dentro, a ricota e o parmesão. Então, é um macarrão perfeito. É um presente, na verdade. Ó, não abre, ó. E continua mantendo a estrutura. Então, ele tem um empratamento fabuloso. Ele fica muito elegante. Deu aí? Enquanto o nosso macarrão cozinha, eu queria agradecer muito o convite da universidade. Foi muito importante para mim também, muito importante para a minha formação. Eu sou muito grata a tudo que eu aprendi já aqui na universidade. Sou muito grata a todos os professores que se empenham, que se empenharam ainda mais nessa pandemia, dando aula para a gente online, vindo aqui, cozinharam para a gente, mostraram para a gente. E isso foi muito legal, isso não tem preço. E eu só agradeço e muito obrigada a todos que participaram aqui, a minha colega querida Juliana, né, Ju? Quer agradecer, Ju? Claro. Também gostaria de agradecer à USP essa oportunidade que eles deram pra gente, né, da gente tá podendo ensinar uma receita, da gente tá podendo mostrar aquilo que a gente aprendeu, né, no longo do curso. Os professores, eles têm sido assim, excepcionais com a gente, principalmente nesse momento de pandemia, porque eles tiveram que também adaptar a matéria deles, né, pro ambiente teórico, para a gente poder fazer o prático depois. E é isso, gente. Agradecer a oportunidade. Muito obrigada por tudo que vocês têm me ensinado e me proporcionado aqui na USP. E é isso. Muito bem, missão cumprida. Beleza. Vou tirar aqui já. Olha. Esse é o nosso sorrentino. A estrela do nosso dia. Mais italiano que isso, mais família que isso. Difícil. Bon appétit. Então, para finalizar o nosso dia de preparos, nós organizamos aqui uma sugestão de apresentação do nosso menu de memórias. Então aqui nós temos a entrada, que seriam as brusquetas, um primo piatto, na Itália se fala primo piatto, que seria o primeiro prato, e o frango alla romana, que é servido com um pão, junto com o molho e os pimentões e o tomate da cocção. E seria o secondo piatto. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.